O que acontece com o nosso corpo quando você começa a correr? Você já se perguntou o que acontece dentro do seu corpo quando você corre? Você está ali suando, respirando mais forte, achando que é só cansaço, mas por dentro tem uma revolução da hora rolando. Seu coração acelera, os músculos se ativam, o cérebro começa a liberar substâncias que te deixam mais leve, mais disposto e até mais feliz. É isso que faz tanta gente voltar a correr no dia seguinte, mesmo com a panturrilha doendo e a preguiça gritando. E isso tudo começa a acontecer logo nos primeiros minutos, mesmo que você seja iniciante, mesmo que esteja correndo devagarinho. E se você está começando agora ou já está no caminho, vale entender como seu corpo responde a tudo isso, porque quando você entende, correr faz ainda mais sentido. Olá pessoal, eu sou Diogo Oliveira, corredor e fisioterapeuta esportivo, e no vídeo de hoje nós vamos falar o que acontece com o seu corpo quando você começa a correr. Então, se você gostou da ideia, dá uma força e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Então, bora pro vídeo? Bom, primeiro de tudo, quando a gente começa a correr, o corpo já entende que está vindo esforço físico por aí, e ele precisa se organizar para dar conta. E quem saca isso logo de cara é o cérebro. Ele percebe que o corpo está se mexendo diferente, que a respiração já mudou de ritmo, e aí ele começa a disparar uma sequência de comandos para controlar tudo em ordem. É como se ele dissesse: opa, estamos entrando em movimento, bora colocar o time em campo? A partir daí, ele aciona vários sistemas ao mesmo tempo. O coração acelera, os músculos se preparam, a respiração entra num novo ritmo e tudo isso acontece rapidinho, quase sem você perceber. O coração, por exemplo, começa a bater mais rápido porque ele precisa mandar mais sangue com mais velocidade para os músculos que estão trabalhando. E esse sangue não vai vazio, não. Ele leva oxigênio e nutrientes, que são justamente o que os músculos precisam para continuar funcionando durante o esforço. Ao mesmo tempo, os pulmões entram na jogada. Sua respiração fica mais intensa porque o corpo precisa puxar mais ar para dentro e também eliminar o gás carbônico que vai se acumulando. É uma dança bem coordenada: coração, pulmão, músculo, cérebro, todo mundo fazendo a sua parte para manter você em movimento. E o mais legal, isso tudo acontece logo nos primeiros 2, 3 minutos depois que você começou a correr. Ou seja, enquanto você está aí se perguntando se vai aguentar terminar o treino, o seu corpo já está trabalhando para te ajudar a seguir em frente. Depois daqueles primeiros minutinhos mais intensos, em que tudo parece meio caótico, o corpo começa a se ajustar. Ele sai do susto e entra num estado mais estável, mais equilibrado, mais aquecido. O coração ainda está acelerado, mas agora bate num ritmo mais controlado. É como se ele dissesse: ok, entendi o que está acontecendo, deixa comigo. Os pulmões também entram num ritmo mais constante, a respiração fica mais cadenciada, mais encaixada com o seu movimento. E os músculos, que estavam ali tentando entender o que estava rolando, começam a trabalhar de forma mais eficiente. Gastam energia, sim, mas de um jeito mais inteligente e mais econômico. E é aí que começa a mágica de verdade. O cérebro começa a liberar umas substâncias que mudam completamente a sensação da corrida. É endorfina, dopamina, serotonina, tudo isso começa a circular para o seu corpo e muda a sua cabeça completamente. Você se sente mais leve, mais focado, às vezes até animado, sem motivo algum. Essas substâncias têm um efeito direto no seu humor, na sua motivação e até na forma como você sente o esforço. A corrida, que no começo parecia só cansativa, começa a ficar gostosa. Você sente que o corpo está funcionando bem, que a mente está limpa, que as ideias estão fluindo. É como se cada passo aliviasse um pouco o estresse do dia a dia. E é por isso que tanta gente começa a correr, acaba querendo continuar. Porque a corrida vira mais do que um exercício, ela vira uma sensação boa, quase um momento seu, com você mesmo. E quanto mais você vai entrando nesse ritmo, mais natural tudo isso começa a parecer. É como se correr deixasse de ser uma luta e começasse a virar uma conversa entre você e o seu corpo. Quando você passa da marca dos 10 minutos, o seu corpo meio que encontra o ritmo e a corrida já não é mais só um esforço. Você começa a perceber que está ali, correndo e está tudo bem. O desconforto inicial vai embora, o corpo não está mais lutando contra você. E nesse ponto, começa a ver uma sensação diferente. É como se correr ficasse natural, fluido. Você já nem pensa tanto no seu corpo, ele está funcionando simples assim. E aí algo interessante acontece. Sua atenção muda. Você começa a sair do peso do corpo e entrar mais no movimento. A mente fica mais limpa, as ideias aparecem, ou às vezes não aparece nada. E esse vazio também é bom. Esse estado de presença, que muita gente chama de flow, só costuma aparecer depois que o corpo já entrou num ritmo e parou de chamar tanta atenção. A corrida vira quase um pano de fundo para você respirar melhor, pensar melhor e se sentir mais você. Tem gente que corre justamente por esse momento. E quando você vive isso,
Entende porque a corrida vai muito além do físico. Só que, vamos ser sinceros, o corpo não é uma máquina perfeita. Mesmo depois que você entra naquele ritmo gostoso, chega uma hora que o cansaço aparece de novo. Pode ser aos 20, 30, 40 minutos, depende do dia, do treino e do seu nível. Mas o fato é, o corpo começa a dar sinais, a respiração pesa, a perna fica meio bamba, o ritmo começa a cair, e junto com isso vem aquela voz na cabeça: já tá bom, né? Dá para parar aqui, né? Isso é normal, é o corpo avisando que está entrando na fase de esgotamento e a mente tentando te proteger do desconforto. A grande virada é saber ouvir isso e aprender a respeitar sem se render. Tem dia que vale sim reduzir o ritmo, caminhar um pouco, fechar o treino mais cedo e tá tudo certo. Mas tem dia que dá para seguir um pouco mais, só que agora com consciência, sentindo o corpo, ajustando o passo, sem brigar. É nesse jogo entre o prazer da corrida e os limites do corpo que você começa a construir resistência de verdade. Não é força bruta, é escuta, é negociação, é treino de cabeça também. Tá legal. Mas o que será que acontece se você decidir continuar correndo durante os dias e as semanas daqui para frente? Tipo, se você seguir correndo, respeitando os limites, ouvindo o corpo, mas mantendo a frequência? Bom, depois de algumas semanas mantendo a corrida na sua rotina, o corpo começa a mudar de verdade. Não é só durante a corrida, é o resto do seu dia que começa a funcionar diferente. O coração fica mais eficiente, ele não precisa bater tão rápido para fazer o mesmo trabalho que ele fazia antes. A respiração melhora, você sente que sobe uma escada, carrega uma sacola ou dá aquela corridinha para o ônibus sem perder o ar. Os músculos ganham resistência, o corpo se recupera mais rápido e até o sono costuma ficar mais profundo. E tem uma coisa que muita gente só percebe depois de um tempo: o humor também muda. A mente fica menos bagunçada, o estresse parece que pesa menos, aquela sensação de tô travado, sem energia, começa a aparecer com menos frequência. A corrida vira um tipo de reset, um ponto de equilíbrio. E o mais curioso é que, mesmo que você não veja mudanças visíveis no espelho ainda, por dentro já muita coisa mudou. Seu corpo está mais preparado, mais organizado, mais vivo. E isso tudo em 30 dias. Imagina no resto do caminho. Então é isso. Quando você começa a correr, o corpo reage. Ele se assusta, se adapta e encontra o ritmo. Depois vem o prazer, a dificuldade de novo e, se você continua, vem a transformação. Não precisa correr rápido, nem muito, mas precisa dar continuidade, porque os benefícios mais legais aparecem quando a corrida vira parte da sua vida, mesmo que seja só em alguns dias da semana. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando. Valeu? Vamos lá, um passo de cada vez.